O vídeo que você vai assistir traz uma abordagem envolvente sobre a Guerra do Vietnã, um conflito que marcou profundamente a história do século XX. Imagine uma luta que durou 2 décadas e dividiu não só um país, mas também opiniões no mundo todo. De 1955 a 1975, essa guerra envolveu ideologias, potências globais e milhões de vidas. Neste vídeo, vamos explorar os momentos mais intensos, os impactos sociais e as lições que ainda ecoam na atualidade. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa história com uma perspectiva única e cativante. A Guerra do Vietnã não foi apenas um dos conflitos mais longos do século XX. Ela também é uma das guerras mais discutidas e impactantes da história moderna. Durante 2 décadas, de 1950 a 1975, a pequena nação do Vietnã tornou-se palco de uma batalha que ultrapassou suas próprias fronteiras, ecoando pelo mundo e dividindo opiniões. Mais do que uma guerra entre nações, foi um embate de ideologias. O comunismo contra o capitalismo, em plena tensão da Guerra Fria. O confronto começou como uma luta pela independência, mas rapidamente se transformou em uma guerra entre o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh e apoiado por potências como a União Soviética e a China, e o Vietnã do Sul, respaldado pelos Estados Unidos. Mas para além das motivações políticas, o conflito revelou algo maior: o sofrimento humano. Foram milhões de vidas perdidas, famílias despedaçadas e paisagens devastadas. Enquanto os helicópteros do Cineasma Arnoa cruzavam os céus e as bombas caíam sobre as florestas densas, o mundo assistia, perplexo. Nos noticiários, imagens de combate, campos de refugiados e manifestantes tomavam as manchetes. A cada dia ficava mais claro que a Guerra do Vietnã era mais do que uma disputa militar. Era um marco transformador que moldaria não apenas a história do Sudeste Asiático, mas também a maneira como as guerras seriam vivenciadas e discutidas globalmente. Para entender a Guerra do Vietnã, precisamos voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao período de descolonização no Sudeste Asiático. O Vietnã, após anos de domínio colonial francês, lutava por sua independência. Essa luta foi liderada por Ho Chi Minh, um carismático líder que defendia o comunismo como o caminho para libertar seu povo. Em 1954, com a derrota dos franceses na Batalha de Dien Bien Phu, o país conquistou sua autonomia, mas foi dividido em dois. Ao norte, um governo comunista liderado por Ho Chi Minh; ao sul, um regime apoiado pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. Essa divisão do Vietnã simbolizou muito mais do que um desacordo interno. Ela tornou-se uma arena de disputa entre duas ideologias que dominavam o mundo naquele período: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o comunismo, apoiado pela União Soviética e pela China. Este era o auge da Guerra Fria, e cada lado enxergava o controle do Vietnã como uma peça-chave no tabuleiro geopolítico. A tensão cresceu à medida que o Vietnã do Norte buscava unificar o país sob um regime comunista, enquanto o Vietnã do Sul tentava resistir, contando com forte apoio militar e econômico dos Estados Unidos. Mas essa batalha não era apenas travada por governos e exércitos. Ela envolvia também a população vietnamita, que ficou dividida entre dois mundos. De um lado, aqueles que sonhavam com a igualdade prometida pelo comunismo. De outro, aqueles que esperavam liberdade sob o capitalismo. No entanto, o povo, em sua grande maioria, acabou sendo a verdadeira vítima desse conflito. Foi nesse contexto de polarização global e busca pela unificação nacional que a Guerra do Vietnã teve início. O que começou como uma disputa regional rapidamente se transformou em um dos conflitos mais emblemáticos da Guerra Fria, marcado por suas consequências devastadoras para o Vietnã e para o mundo. À medida que a década de 1960 avançava, o conflito no Vietnã se intensificava rapidamente, transformando-se em uma das guerras mais brutais do século XX. O Vietnã do Norte, determinado a reunificar o país sob o comunismo, intensificou sua ofensiva contra o Vietnã do Sul. Apoiado por armas e recursos da União Soviética e da China,
O Norte começou a travar uma guerra de guerrilha que se revelou implacável. Os Estados Unidos, preocupados com a expansão do comunismo no Sudeste Asiático, adotaram a doutrina de contenção como base para seu envolvimento. Sob essa lógica, o governo norte-americano acreditava que, se o Vietnã do Sul caísse, outros países da região também se tornariam comunistas, como peças de dominó. Foi assim que, em 1965, os Goryeo ampliaram sua participação no conflito, enviando centenas de milhares de soldados e desencadeando bombardeios devastadores contra o Vietnã do Norte, em uma operação chamada Rolling Thunder. No entanto, a guerra não se limitou aos campos de batalha. Ela invadiu o cotidiano das pessoas, transformando vilarejos inteiros em zonas de guerra. O uso de armas químicas, como o agente laranja e o napalm, destruiu florestas e plantações, deixando marcas permanentes no solo e principalmente na saúde da população vietnamita. Civis que pouco tinham a ver com as decisões políticas enfrentaram o horror de perder suas casas, suas famílias e muitas vezes a própria vida. Por outro lado, os soldados americanos, muitos deles jovens que sequer tinham completado 20 anos, enfrentaram uma guerra diferente de qualquer outra. O terreno hostil, as armadilhas mortais e o inimigo invisível tornaram o combate aterrorizante. Para muitos, a guerra se tornaria um pesadelo que os acompanharia para sempre. Enquanto isso, a televisão levava imagens chocantes do conflito para os lares nos Estados Unidos. Era a primeira guerra televisionada da história, e as cenas de destruição, sofrimento e brutalidade geraram reações intensas. O apoio inicial ao envolvimento americano deu lugar a um crescente movimento anti-guerra, com milhões de pessoas protestando nas ruas contra o que viam como um conflito desnecessário e imoral. A escalada da Guerra do Vietnã não foi apenas militar. Ela expôs os limites da diplomacia, os horrores da guerra moderna e as divisões dentro de sociedades inteiras. Foi um capítulo sombrio que marcaria gerações, tanto no Vietnã quanto ao redor do mundo. A Guerra do Vietnã não impactou apenas as nações diretamente envolvidas no conflito. Ela reverberou em todo o mundo, dividindo opiniões e desencadeando um dos maiores movimentos sociais da história moderna. À medida que as atrocidades da guerra se tornavam públicas, através de imagens de soldados feridos, aldeias destruídas e civis desesperados, a indignação crescia. Pela primeira vez, uma guerra era amplamente transmitida pela televisão, levando o horror dos campos de batalha direto para as salas de estar. Nos Estados Unidos, o apoio inicial ao envolvimento militar começou a desmoronar. Jovens protestavam contra a convocação obrigatória para o exército, conhecida como draft, que forçava milhares a ir para uma guerra que muitos acreditavam ser imoral e desnecessária. Slogans como "Faça amor, não guerra" se tornaram o grito de guerra de uma geração que buscava paz e justiça. As universidades se tornaram focos de resistência, com estudantes organizando marchas e ocupações. Os protestos também ganharam força em outros países. De Londres a Paris, de Tóquio a Sydney, multidões tomavam as ruas exigindo o fim do conflito. Era o auge do movimento pela paz, que reuniu pessoas de diferentes ideologias, religiões e culturas em torno de um objetivo comum. Ao mesmo tempo, veteranos da guerra, marcados física e emocionalmente, começaram a se posicionar contra o que vivenciaram, fortalecendo ainda mais as críticas ao governo norte-americano. A tensão atingiu seu ápice em 1970, quando a expansão da guerra para o Camboja gerou um dos episódios mais trágicos da história dos Estados Unidos: o massacre de Kent State. 4 estudantes foram mortos pela Guarda Nacional durante um protesto contra a guerra, chocando o país e reforçando ainda mais o movimento anti-guerra. Enquanto isso, a pressão internacional sobre os Estados Unidos aumentava. A guerra não apenas custava caro em vidas humanas, mas também em termos econômicos e diplomáticos. A reputação dos Estados Unidos como líder global foi profundamente abalada, e muitas nações questionavam a legitimidade da intervenção no Vietnã. A Guerra do Vietnã se tornou muito mais do que um conflito militar.
Ela foi um divisor de águas na história contemporânea. Inspirou movimentos sociais, questionou o poder das grandes potências e destacou a força da voz popular. A mensagem que ecoou pelos protestos era clara. A guerra não é apenas um confronto entre soldados, mas também um peso carregado por sociedades inteiras. Após 2 décadas de combates devastadores, a Guerra do Vietnã chegou ao seu clímax no ano de 1975. Por anos, o Vietnã do Norte, apoiado por aliados comunistas como a União Soviética e a China, enfrentou com determinação o exército do Vietnã do Sul e suas potentes forças apoiadas pelos Estados Unidos. Mas ao longo do tempo, ficou claro que a resistência norte-vietnamita e as forças do movimento Viet Cong estavam determinadas a alcançar a vitória a qualquer custo. Com o crescente desgaste militar e moral, os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas em 1973, após o Acordo de Paz de Paris. Este acordo prometia uma solução pacífica, mas na realidade, ele não pôs fim aos confrontos. Sem o suporte direto das forças americanas, o Vietnã do Sul encontrou dificuldades em conter os avanços do Vietnã do Norte. Foi um período de incerteza e medo para o povo vietnamita, especialmente para aqueles que moravam no Sul e temiam as repercussões de uma eventual reunificação comunista. No início de 1975, o exército do Vietnã do Norte lançou uma grande ofensiva, avançando rapidamente pelas províncias do Sul. Cidades caíram uma após a outra, até que em abril, a capital Saigon, no coração do Vietnã do Sul, tornou-se o palco do capítulo final dessa guerra. A queda de Saigon foi um momento de pânico. Milhares de pessoas correram desesperadas para deixar a cidade, temendo represálias. Helicópteros americanos resgataram cidadãos dos Estados Unidos e aliados sul-vietnamitas, enquanto multidões esperavam por um socorro que nem todos conseguiriam alcançar. No dia 30 de abril de 1975, as forças norte-vietnamitas entraram em Saigon e declararam o fim da guerra. A cidade foi renomeada para a cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder revolucionário que havia sonhado com a reunificação do país. O Vietnã foi finalmente unificado, mas o custo foi altíssimo. Milhões de vidas perdidas, feridas sociais profundas e um país devastado em suas estruturas e em seu povo. Apesar do término dos combates, as consequências da guerra ainda seriam sentidas por décadas. Os campos envenenados por armas químicas, as memórias dos horrores vividos e as divisões ideológicas deixaram cicatrizes difíceis de apagar. Mas para os vietnamitas, o fim da guerra também simbolizou a esperança de reconstrução e de recomeçar como uma nação unificada. A Guerra do Vietnã foi muito mais do que uma batalha entre nações ou ideologias. Foi um evento que deixou marcas profundas no coração e na mente de milhões de pessoas. Ao longo de 20 anos, vidas foram perdidas, famílias separadas e um país inteiro foi devastado. Mas hoje, enquanto olhamos para o passado, também enxergamos a força do espírito humano e a capacidade de um povo para se reerguer diante do sofrimento. Os veteranos que voltaram para casa carregaram não apenas cicatrizes físicas, mas também emocionais, marcados por memórias que muitas vezes são difíceis de colocar em palavras. Nos Estados Unidos, muitos enfrentaram o abandono e o preconceito, enquanto no Vietnã, a reconstrução do país foi um desafio que exigiu décadas de trabalho árduo e resiliência. Porém, o legado da Guerra do Vietnã não é feito apenas de dor. Ele também nos ensina lições valiosas: a importância da diplomacia, os perigos do extremismo ideológico e o impacto devastador que um conflito pode ter sobre inocentes. Memorials em todo o mundo nos convidam a lembrar e refletir, não apenas sobre as vidas perdidas, mas também sobre a necessidade de buscar a paz. Hoje, o Vietnã moderno é um símbolo de superação. Suas cidades estão cheias de vida e movimento, e sua paisagem, antes marcada pela destruição, voltou a florescer. É uma prova de que, mesmo após as épocas mais sombrias, existe a possibilidade de renascer. Que as histórias da Guerra do Vietnã permaneçam conosco, não como um fardo, mas como um lembrete de como as escolhas que fazemos podem moldar o futuro.
Que nunca esqueçamos os custos da guerra e que continuemos a buscar um mundo onde o diálogo e a compreensão prevaleçam sobre a violência e o conflito. Que nunca esqueçamos as lições da história